evidencia isso no seu discurso. Lula, que também criticou aqueles que fazem a guerra e que faltam à COP30. O dinheiro usado na guerra, se fosse usado para combater as mudanças climáticas, muitas vidas seriam salvas, não só pelos que deixariam de morrer nos confrontos, mas pelos que deixariam de morrer por conta dos efeitos do clima extremo. Veja esse trecho. Homens que fazem guerra, tivesse aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhões para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Aí, Osmando, quero que você traga para a gente o seu destaque desses dois trechos. Claro que quem faz a guerra a gente sabe. Isso é uma fala direcionada para os americanos, para o presidente Donald Trump. E, claro, que a gente sabe também que isso já é debatido, inclusive, aqui no Ciência Política, que os milhões, bilhões, trilhões gastos com a guerra, eles têm um fundo armamentista para justificar um discurso político. Que essas pessoas usem politicamente desses confrontos. E, claro, o presidente também faz uma lembrança muito clara, que é esse combate aos negacionistas do clima que persistem em continuar, mesmo diante de tudo que está aí de desastre climático à vista dos brasileiros. Seu destaque, sua avaliação do discurso do presidente Lula. Zé Osmando. Olha, Ananias, o presidente Lula, quando faz a crítica aos países que alimentam as guerras e que estão contraditoriamente ausentes nessa guerra contra o desmatamento, contra os desequilíbrios ecológicos que tem causado toda essa tragédia no mundo todo, ele, talvez por uma questão de conveniência, na posição de chefe de Estado que está abrindo uma conferência mundial a qual todos deveriam estar presentes, ele não cita nenhum dos alimentadores das guerras. Mas nós que não temos essa conveniência alguma, podemos sim dizer, revelar a quem ele está se referindo, principalmente os três grandes países do mundo, que são Estados Unidos, Rússia e China. Os três ausentes da COP30 e os três muito presentes no financiamento das guerras. Para que tenhamos a ideia, que o telespectador tenha uma ideia do que isso significa, enquanto o presidente Lula diz que o combate aos desequilíbrios climáticos precisariam de 1,3 trilhão de dólares, os países gastam com guerra nada menos do que 2,7 trilhões de dólares. E como eles gastam? Os Estados Unidos lideram de longe esse financiamento mortal, fatídico, com 997 bilhões de dólares. Em seguida vem a China, com 314 bilhões de dólares, e por último a Rússia, com 149 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, eu fiz uma soma dos três países, dos três grandes que financiam as guerras, os armamentos, a defesa e que estão ausentes na questão do clima. Eles juntos somam 1,460 trilhão de dólares. A soma deles, só dos três, é maior do que tudo que o mundo precisaria de 1,3 trilhão de dólares para pôr fim às tragédias climáticas.
Teixeira. Ananias, infelizmente, aí por mais que o discurso do presidente Lula repercuta muito, seja um discurso muito importante a essa causa, quando você vê ali a ausência de lideranças como o presidente dos Estados Unidos nessa discussão da COP30, você realmente vê que esse debate sobre as mudanças climáticas fica prejudicado. Porque por mais que os demais países, outros países de grande envergadura, estejam se esforçando para encontrar caminhos visando a redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, a redução do desmatamento, você tem ali o líder da maior nação do mundo, economicamente também no âmbito geopolítico, atuando contra ações que visam tirar o mundo como um todo desse caminho para o abismo. Então, o presidente Lula está se esforçando, o presidente da França, de outras nações, mas eu não vejo que o mundo terá jeito, terá um caminho para sair desse abismo em que está se colocando sem a participação de lideranças como o presidente dos Estados Unidos e de outras nações que estão no topo dos maiores emissores de gases do efeito estufa, mas que não parecem se preocupar com o rumo que o mundo está tomando. O presidente Lula está se posicionando ali como um líder de uma nação, né, de um país tropical, e os países tropicais estão no centro dessa necessidade de preservação, né? Porque aí é o último refúgio, né, da preservação ambiental, as florestas tropicais e tudo mais. Porém, a gente tem um problema que a questão dos combustíveis fósseis, né? O Brasil acabou de dar mais um passo para aumentar ali a exploração de petróleo, porque o objetivo é exatamente esse. O ex-presidente da COP30, da COP anterior, né, a COP29, que o país e ele, inclusive, era ligado a petrolíferas. Então, assim, está todo mundo entendendo que existe a necessidade, mas realmente, né, efetivamente, entender que não se vai sair ganhando, que o grande ganho é futuro, é a preservação ambiental. Pouquíssimos estão realmente trabalhando para isso. Agora, Lula não poderia ter tido outro discurso, né? Ele tem que manter esse discurso, até porque a posição do presidente Lula aí, como liderança global de preservação ambiental, ela está em jogo. Ele tem trabalhado muito por ela, a COP está no Brasil, então o discurso dele tinha que ser esse. Mas eu acho que, apesar disso, a importância de colocar na mesa de discussão que os países como o Brasil precisam ali dar ajuda também para poder serem países que vão preservar o meio ambiente. Sim, precisa de dinheiro. O presidente Exatamente. Lula tem que sair desse evento com um bom financiamento para o Fundo da Amazônia, para preservar as nossas florestas, para ter estrutura, capacidade, condição de preservar e fazer frente a quem quer explorar a nossa floresta e, de fato, manter esse discurso, manter essa frente, manter esse trabalho. Até porque se ele abandonar esse discurso, como o Francis falou, né? Se os presidentes que ainda estão com esse discurso também abandonarem esse discurso, aí sobra mais nada. A situação fica terrível. O fato é avançar nisso, mesmo sem a cooperação de quem se espera ter, porque o meio ambiente quer, exige, tem essa necessidade. A COP está só começando, claro. A gente vai trazer a cobertura completa para você aqui no Ciência Política e na TV Meio Norte. Foi para minha foto.